Bem, pessoal, boa noite. Informar que a aula está sendo gravada, né, e que por isso eu desativei o vídeo de todos aí. Se alguém ativar a partir de agora, saiba que está sendo gravado, tá bom? Vamos começar, então. Está na tela para vocês aí. A gente vai falar hoje sobre análise de projeto de investimento, né, e avaliação, e dar uma visão geral de avaliação de empresa, né, um overview. E aí a gente encerra essa disciplina de gestão financeira. O pessoal do quarto período, né, tem as avaliações interativas a partir de amanhã, então, que vai até na próxima semana, e aí na semana seguinte, 3, 10, 17 de junho, né, nós temos a nossa prova e vai ser em horário de aula, tá bom? Bem, então vamos falar sobre análise de projetos de investimentos, né? Só para dar uma contextualizada aí, investimento, né? A gente até falou um pouquinho disso daí. Investimento é quando você pega um recurso que você tem disponível no presente, com o objetivo dele trazer benefício no futuro. E esse conceito ele vem, né, da área da economia, trazido da área da economia. E os investimentos podem ser divididos em 3 grandes categorias, né, de acordo com a sua origem, que são eles: investimentos públicos, né, feitos pelos governos aí, federal, estaduais, municipais. Aí temos os investimentos privados, né, onde a iniciativa privada, onde as empresas fazem investimento, os investimentos públicos, por exemplo, né, construção de hospitais, construção de avenidas, de rodovias, construção de indústrias, né, públicas que existem. Os investimentos privados, então, construção da abertura de uma empresa, né, de uma fábrica, de uma indústria, e existem os investimentos mistos, né, que aí tem uma parte da iniciativa privada e uma parte da iniciativa do governo, né, uma parte pública. E os principais atributos que o investimento precisa ter são eles. Primeiro, rentabilidade. Quando foi acho que a primeira coisa que eu falei para vocês lá no primeiro dia, né? Que eu perguntei por que uma empresa existe, qual que é o principal objetivo dela, e aí eu complementei, eu ilustrei falando o seguinte: por que o sujeito vai pegar a sua grana, né? O cara tem lá um recurso disponível, né? Tem lá 10 milhões. Por que ele vai pegar esse dinheiro e colocar numa empresa, por exemplo? Né? Por que ele não coloca no fundo de renda fixa, onde ele não vai ter risco de perder? Ele coloca na empresa para poder ganhar mais, para poder ter mais rentabilidade, né? Por que a empresa vai pegar um recurso, então, que ela tem excedente, né, e vai aplicar num novo projeto? Vai ampliar a fábrica, por exemplo, vai comprar uma nova empresa. Por que ela não deixa isso numa aplicação financeira? Para poder ganhar mais, né? Então, uma das características de projetos aí, né, os atributos de investimentos aí, é rentabilidade, né? De novo, né, resgatando, o investimento então é um recurso que eu disponho dele agora, no presente, e aí eu quero que ele me traga um benefício no futuro, né? Que benefício que é esse? Rentabilidade. Aumentar o valor do meu dinheiro, o valor do meu recurso, né? Transformar o meu dinheiro num valor maior e já descontar da desvalorização do tempo, né, que ele vai passar, a questão de inflação. Preciso ter liquidez, né? Preciso que ele consiga se pagar, né? Consiga ser rentável, e é preciso ter segurança, né? Eu vou fazer um investimento, eu vou ampliar uma linha de produto que já existe na minha fábrica, por exemplo, eu tenho que ter projetos, né? Eu tenho que ter as mais variadas análises para poder ter segurança daquilo que eu estou fazendo, né? Não pode simplesmente, eu acho que é uma boa e bota o recurso lá, bota a grana lá e depois dá errado e perdeu o dinheiro. Por isso que existe a análise de projeto de investimento, né? Para poder procurar direcionar para se tomar uma decisão acertada, né? É garantido de que essa decisão é acertada após fazer as análises? Não, não é, né? Existem fatores alheios a ela que podem, ou fatores que aconteçam depois, né, que podem mudar todo o cenário. Vamos imaginar o seguinte:
Fizemos uma avaliação, né, dispunhamos de um recurso, aí fizemos uma avaliação para poder fazer a compra de um restaurante. Um restaurante num local movimentado, um restaurante popular no centro da cidade, por exemplo, onde tem um popular, que eu digo assim, um restaurante acessível, vou mudar o nome, né? No centro da cidade, por exemplo, onde eu tenho um grande volume de pessoas transitando diariamente. E aí, ok, fiz todas as avaliações, vi que o restaurante já tem um público cativo e tal, ok, fiz a compra em fevereiro, por exemplo. E aí começa o negócio lá, né? Está se mostrando que realmente é rentável, mas de repente vem a pandemia e fecha tudo. E eu tenho que me adequar, aí eu vou fazer umas entregas, vou vender na porta e tudo, mas não é a mesma coisa que eu não pago o meu custo fixo, né? Ou então não era um restaurante, eu comprei uma loja, e essa loja foi fechada e não foi reaberta até hoje, já há 2 meses, logo depois de fazer o investimento. Então, mesmo com a análise, que eu quero dizer com esse exemplo é isso, mesmo com a análise existem possibilidades de que não saia exatamente como se esperava, né? Que o projeto não entregue a rentabilidade que se esperava dele. Mas sem a análise, a chance de estar errado é maior ainda. Então, a análise é para poder ter uma certeza maior na tomada de decisão, né? A análise de projeto de investimento na tomada de decisão, no investimento que eu vou fazer. Então, a análise de investimento, como eu acabei de dizer, né, para poder ver se um projeto é viável, se ele pode ser implementado, né? É o famoso go, no go, né? Eu vou ou não vou? Eu vou investir nesse projeto ou não vou investir nesse projeto? Esse projeto é rentável, esse projeto é viável, esse projeto remunera de acordo com o que os investidores estão esperando, né? Então, na tomada da decisão, na análise de investimento, muitas das vezes já para e fala, não, esse projeto não é viável, não vamos prosseguir com isso, porque esse projeto não é viável, ele não vai remunerar de acordo com o que a gente espera, enfim, ele não vai trazer resultado para a empresa. E aí, para se fazer a análise, então, né, de projetos de investimento, existem alguns pontos, né, algumas formas de se fazer isso. A gente vai falar sobre alguma delas aqui. O primeiro ponto que a gente precisa conhecer, o termo que a gente precisa conhecer e entender do que se trata, é a taxa mínima de atratividade, né? A TMA. O que é isso? O que é taxa mínima de atratividade? Vou voltar lá no caso do investidor, né? O cara tem o dinheiro, tem o recurso, poderia deixar ele numa aplicação de renda fixa. Por que ele vai pegar o seu dinheiro e botar na empresa? Ou então a empresa tem um excedente, poderia colocar lá na aplicação de renda fixa, enfim. Por que ela vai botar na compra de uma nova empresa, por exemplo, ou na ampliação da fábrica, na ampliação da indústria, na abertura de novas filiais, né? Porque existe um valor mínimo que os investidores entendem, né, como retorno para o seu investimento. Então, a taxa mínima de atratividade é aquele valor mínimo que o investidor espera receber de volta pelo seu recurso, né? Então, ele define, olha, tá bom, coloca o dinheiro nesse projeto, pode tocar com esse projeto, mas eu espero uma rentabilidade mínima de 10% ao ano sobre o valor que eu estou investindo, de 15% ao ano, de 12% ao ano, né? 1% ao mês. Do contrário, para eu pegar esse dinheiro e deixar ele numa aplicação de renda fixa, que vai me render 0,5% ao mês. Então, a taxa mínima de atratividade é a remuneração mínima que o investidor aceita receber para poder botar o recurso dele no projeto, naquele projeto de investimento, né? Então, é o valor que ele coloca, essa é a remuneração que eu espero receber. Topo investir no seu projeto, desde que o meu investimento seja remunerado à taxa de X% ao ano. Então, é o valor mínimo que ele espera receber pelo seu investimento, né? E a gente vai usar bastante esse termo aí agora, por isso que é importante a compreensão do que ele se trata. E aí não existe nenhum cálculo a se fazer, tá? Para ele aqui não tem nenhuma forma. Isso aqui é o que o investidor espera mesmo. Então, vai variar. Eu espero receber 10% ao ano, 20% ao ano, 15% ao ano, 12% ao ano. Vai variar em função de algumas enfim, do tipo de projeto, do risco, né? Quanto maior o risco, mais o investidor vai querer ganhar, né? Maior vai ser a taxa de atratividade, taxa mínima de atratividade, ok?
Aí vamos, então, conhecer algumas formas de se fazer análise de projetos, né, de projetos de investimento. Primeiro aí é a taxa média de retorno, né? Ele é um indicador muito simples, não só para construir ele, né, mas também para tomar ele como base para se fazer análise de projeto de investimento, né? Ele é uma medida, mas não pode ser a principal medida. Não posso tomar minha decisão do go no go, né, do projeto, em cima dele, porque ele não considera o valor do dinheiro no tempo, né, não traz o valor do dinheiro ao valor presente. Então, como que eu calculo esse cara aqui? Simplesmente, né, primeiro, a gente já viu na aula anterior que a gente constrói fluxo de caixa para o projeto, né? A gente projeta um fluxo de caixa para o projeto de investimento e vê lá qual que é o fluxo de caixa líquido que esse projeto me dá ano a ano. Então, para poder calcular a taxa média de retorno, eu pego o lucro líquido médio, né, a partir do fluxo de caixa que eu projetei ali, daquele projeto, e divido pelo investimento médio, para aí eu chegar na taxa média de retorno e ver se essa taxa me atende ou não, né? Para a gente poder entender melhor isso daqui, fazendo exemplo é a melhor forma. Então vamos lá. Dado um fluxo de caixa projetado a seguir, né? Então está aqui valor de faturamento, custo fixo, despesa com depreciação, aí tem o lucro antes do imposto de renda e dos juros, né, das despesas financeiras, aí os juros, o lucro antes do imposto de renda, e o imposto de renda e aí o lucro líquido. Então, esse cara aqui que vai ser a base para a gente poder calcular a taxa de retorno. E aí esse projeto vai ter um investimento de 2 milhões, depreciação, não, na verdade não é 2 não, deixa eu trocar isso daqui, porque senão fica incoerente com o que está escrito ali, a depreciação está 200 mil, esse cara aqui não pode ser 2 milhões, ele tem que ser 1 milhão. Pronto. E depreciação em 5 anos. Né? Então eu vou abrir aqui o Excel, se a gente estivesse em sala de aula, faríamos no 4, né? Vamos fazer aqui usando o Excel. Então, deixa eu ver se já carregou aí. Já sim. Tá pequenininho, né? Acho que dá para enxergar, né? Eu ocultei aqui as linhas para cima, mas deixa eu exibir elas aqui. Aqui está aquele DRE projetado, que eu mostrei lá no slide, né? Então tem a receita mês a mês, tem o custo variável, fixo, despesa, depreciação, lucro antes dos juros, imposto de renda, juros, imposto de renda e o lucro líquido. Esse cara que nos interessa, por isso que eu vou ocultar para cima aqui, nos interessa, né, já calculado, só para a gente entender então. Primeiro ponto para a gente poder calcular a taxa de retorno, eu preciso ter um fluxo de caixa projetado já, preciso ter um DRE projetado já, ok? Deixa eu apagar isso aqui para depois eu fazer aqui com vocês também. Então eu tenho aqui o lucro líquido ano a ano, né? E aqui do lado eu deixei a fórmula que a gente precisa para poder calcular a taxa média de retorno. Então, o primeiro ponto que eu preciso saber é o lucro médio. Então, o que é o lucro médio? Como é que eu calculo o lucro médio? Deixa eu pegar aqui. Como que eu calculo o lucro médio, então? Meu lucro médio vai ser a soma de todos os lucros que eu tive dividido pela quantidade, né? Então, vai ser os 389. Deixa eu fazer diferente, quer ver? Todo mundo possa acompanhar aqui. Eita, esse negócio desse mouse, vamos ver se ele volta agora. Senão eu tenho que fechar, voltou. Então, peraí, quer ver? Como é que eu calculo o lucro líquido médio, então? Eu somo todos os lucros,
né, previstos dentro do período, e divido pela quantidade. É uma média simples, né? Qual que é a média de 6 mais 5? Somos 6 mais 5, 11, divido por 2, são dois números. Então, para poder calcular aqui o lucro médio também, da mesma forma, eu vou ter aqui, faço a soma de todos os lucros obtidos no período e divido pela quantidade. Então, espera aí que eu estou fazendo aqui, já já eu... Então, aqui, mais. Então, olha só, pego essa parada toda aqui e divido isso por 5. Então, como que nós fazemos para poder calcular o lucro líquido médio, que é uma parte que a gente precisa para poder fazer, calcular a taxa média de retorno? Nós vamos somar todos os lucros do período, né? Então, nós pegamos aqui 389 mais 831, somamos esses caras tudo e dividimos por 5, porque são, né, 1, 2, 3, 4, 5. Então, estou fazendo uma média simples aqui. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ser, então, a soma desse cara, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, dividido por 5, né? Que vai ser igual, então, o lucro líquido médio para esse projeto deu 1.133.434, né? Vou arredondar ele aqui, 1.133.434. Média, né? Tem mês que ele deu 389 mil, teve mês que deu 830, teve mês que deu 1.273, 1.482, 1.690, na média, então, deu 1.133. Então, a gente já achou aí o lucro líquido médio. Agora, nós precisamos achar o quê? A depreciação média, né? O investimento médio. Como que eu acho o investimento médio? Primeiro, foi falado que o valor desse investimento era de 1 milhão, ok? Então, 1 milhão é o valor que eu vou investir. Aqui eu vou chamar aqui de ano zero, na verdade, o ano do investimento, tá? Então, aqui eu fiz um investimento de 1 milhão. A depreciação vai ser feita em 5 anos, né? O que é a depreciação? É a desvalorização do meu bem ao longo do período. Então, no investimento aqui eu não tenho depreciação, o saldo do meu bem é o saldo de 1 milhão. A cada ano, então, eu vou depreciar 20% desse bem. Por que 20%? Porque a depreciação dele vai ser em 5 anos. Então, eu vou depreciar 200 mil por ano, né? E aí o saldo do meu bem, o valor do meu bem, ele era 1 milhão, depreciei 200 mil, ele passou para valer 800. Ele era 800, depreciei outros 200 mil, passou a ser 600. 600, depreciei outros 200 mil, e assim, 400, depreciei outros 200 mil, e aí está totalmente depreciado, né? Foi totalmente depreciado, já não tem mais valor. Bem, por enquanto, o que eu achei aqui foi o valor da depreciação. Eu ainda não tenho investimento médio, né? Eu tenho investimento que foi feito. Para poder calcular investimento médio, deixa eu trazer ele para cá, bem, da mesma forma. Para calcular investimento médio, então, da mesma forma que a gente foi somando aqui os lucros líquidos médios, nós vamos somando aqui o saldo do bem para poder fazer uma média. Então, nós vamos pegar aqui 1 milhão, 800 mil, 200, enfim, todos esses valores aqui e vamos trazê-los para cá. Então, 1 milhão mais 800
mais 600 mais 400 mais 200. No último ano, o bem ainda tem um valor residual. Quer dizer, tem um valor residual, não. No último ano, o bem está valendo zero, né? Ele foi totalmente depreciado. Mas para efeito de investimento médio, eu entro com esse valor zero aqui, tá? Então, eu vou somar tudo isso aqui e fazer a média, né? O detalhe aqui está o seguinte, eu não estou somando 5, eu estou somando 6, né? Aqui no lucro eu somei 5, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que eu dividi por 5 aqui, olha. Opa, cresceu muito aqui. Agora aqui eu estou somando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um zero aqui, né? O tracinho ali representando um zero. Então eu tenho que dividir isso daqui não mais por 5, mas sim por 6, porque eu estou fazendo a média, eu estou somando 6 valores. Então, o que vai ser o meu investimento médio? Então, esse 1 milhão, mais 800, mais 600, mais 400, mais 200, mais zero. Então, o investimento deu 3 milhões, dividido por 6. Então, quanto que deu o nosso investimento médio aqui? Deu de 500 mil. Ok? Então, agora nós achamos o lucro líquido médio, está aqui, e achamos o investimento médio, está aqui. Agora a gente consegue calcular a taxa média de retorno. Então, a taxa média de retorno é o quê? O lucro líquido médio, nós achamos de 1.133.000, dividido pelo investimento médio. Nós achamos aqui 500 mil. Né? Então, quanto que vai dar isso daqui? 1.133.000 dividido por 500. Vamos arredondar isso aqui. Vamos usar duas casas só. A taxa média de retorno é de 2,27 para esse projeto de investimento aqui que foi mostrado aqui, do exemplo. Entendido? Alguma dúvida? Tranquilo? Podemos tocar? Beleza, então. Deixa eu voltar para o slide aqui. Como eu disse para vocês, né, taxa média de retorno não é o ideal para se fazer uma análise de projeto de investimento. Ele existe, ele pode ser calculado, deve ser olhado, mas não é o melhor, porque o que nós fizemos ali? Nós pegamos o valor do lucro e simplesmente dividimos pelo investimento médio. Né? Nós não trouxemos isso ao valor presente. Né? E nós sabemos que esse valor aqui, por exemplo, lá no ano 3, projetado de 1.273.000, daqui a 3 anos, 1.273.000 não vai ter o mesmo poder de compra que tem hoje. Eu tenho que trazer ele um valor presente, eu tenho que trazer ele uma determinada taxa de desconto, que seja a taxa mínima de atratividade ou uma taxa de desconto pela inflação, mas eu tinha que trazer ele valor presente. Por isso ele não é muito utilizado. Ok? Falando de valor, VPL, valor presente líquido, né, a gente até falou sobre isso ao longo da disciplina, aí, ao longo do curso, mas é uma forma usada e mais eficiente para se fazer a análise de projeto de investimento, né, porque eu trago os fluxos de caixas a valores presentes, né, e líquido do investimento. Então, ele nada mais é, relembrando a fórmula aqui, né, que a somatória dos fluxos de caixas é trazida a valor presente. Como que eu trago cada fluxo de caixa a valor presente? Eu divido o fluxo de caixa previsto pela soma de 1 mais a taxa de desconto, elevada a N, onde N é o período, né, o ano. Então, se for o fluxo de caixa do ano 1, elevado a 1. Fluxo de caixa do ano 2, elevado a 2. E assim por diante. Ok? Oi, Luiz. Esse fluxo de caixa que você está mencionando aí na fórmula é o lucro líquido da DRE? Isso. Sim, valeu. Para esse efeito aqui, tá, Luiz? Para efeito do fluxo de caixa de projeto de investimento.
Projeto de investimento. Ah, sim, entendi. Não vamos confundir lá atrás o fluxo de caixa com DRE. O fluxo de caixa, aquele de curto prazo, que é entrada e saída de recursos. Entendi. Aqui, Aí tem essa como você DRE... se voltar Oi? na fórmula, só para me tirar um print, voltar na fórmula no slide Claro. anterior? Mas esse fluxo de caixa para efeito de projeto de investimento é a DRE orçada, assim. Ah, entendi. Beleza. Beleza? Não confundir Legal. com aquele outro lá, tá? Beleza. Tô até anotando aqui no caderno. É. Vamos lá. Então, considerando uma taxa mínima de atratividade, né, falamos agora há pouco o que é isso, de 20% ao ano, ou seja, o que o investidor espera receber para poder aportar recursos no projeto, para poder investir no nosso projeto, calcule o VPL de um projeto de investimento de 1 milhão, cuja fluxo de caixas projetados são apresentados a seguir. Então, é o mesmo projeto, é o mesmo que a gente acabou de ver lá, tá? Então, 380, mesmo assim, eu estou usando o mesmo DRE, os mesmos dados. 389, 831. Qual que é o valor presente disso daqui? Bem, para se calcular VPL, a gente pode aplicar aquela fórmula que eu acabei de mostrar, né? Fazer para cada, deixa eu até colocar ela aqui, quer ver? Cadê ela? Posso usar essa fórmula aqui, né? Que a gente acabou de ver aí, e aí trazer cada fluxo de caixa valor presente e depois somar. Ou fazer usando a calculadora HP, né? Vamos construir ele aí, vamos fazer ele usando HP, para a gente relembrar, né? Nós fizemos isso outro dia desse aqui. Eu não estou com a minha HP, mas eu vou fazer no celular aqui. A minha está lá no trabalho. Todo mundo deve estar com as suas aí, ou pelo menos o aplicativo no celular. Então vamos lá, para a gente poder fazer isso daqui. Primeiro ponto, vamos limpar a memória da nossa calculadora aí. Né? Como que a gente limpa? Dá um FREG aí, limpa todas as memórias. Né? A gente já entendeu que essa calculadora ela trabalha com a memória, ela vai reservando, ela vai guardando os valores, lá os resultados das contas. Tá? Então, primeiro ponto, vamos entrar com o valor do investimento. Investimento é uma saída de caixa. O fluxo de caixa gerado, o fluxo líquido, é uma entrada de caixa. Saída, a gente vai entrar com ele negativo. Entrada, a gente vai entrar com ele positivo. Então, primeiro vamos entrar com 1 milhão. Então, 1 milhão é o valor do investimento, é uma saída. Então, a gente vai digitar 1 milhão, CHS, né, para transformar ele em negativo. E aí a gente vai usar a tecla G, né, para ativar essa função, as funções azuis das teclas, G, CF0. Relembrando, o CF0 está aí nessa tecla PV. Então, nós já julgamos o valor do investimento. Agora, nós vamos jogar os fluxos de caixa. Então, 389,664 é um fluxo de caixa, é uma entrada, então ele é positivo. Vamos digitar esse número, G, CFJ. O CFJ está aí na tecla PMT. Então, 831, 864, G, CFJ. 1273, 074, G, CFJ. 1482, 245, G, CFJ. 1690, 323, G, CFJ. Entrei com 5 fluxos de caixa que vão ser gerados por esse projeto, né, que tem perspectiva de geração. Agora falta informar a taxa de desconto, que é a taxa mínima de atratividade, aí, que é 20%. Então, 20 e... Bem, para poder calcular o valor presente líquido desse projeto, então agora é a tecla F, né, essa amarelinha, F, NPV. O NPV está aí na tecla PV. E aí deu um resultado de 2.033.249,16, se eu não digitei nada errado aqui. Deixa eu conferir com o que eu tinha feito antes. Foi isso. Deu uma diferencinha, 249 para 256. Em algum momento eu digitei algum númerozinho aí trocado. Mas, enfim, os passos são esses daí, né? Observe o seguinte, observe a importância, né, e a maior eficiência do VPL. Se a gente somar isso aqui, olha, 389, né, 400, com 800, 1.200, mais 2.300, mais 1.300, 2.500, mais 1.500, 4, mais 1.700, 5.700. Então, se a gente somar esse fluxo de caixa aqui,
Está dando 5.700.000. Mas quanto que isso vale descontado o investimento que eu fiz e descontado a taxa mínima de atratividade, trazendo esse valor presente? Isso aqui significa 2.033.000. Então, foi descontado os 20% da taxa de atratividade ao ano e descontado o valor do investimento. Esse é uma boa forma para se avaliar o projeto, né, através da avaliação de fluxo de caixa. Avaliar o fluxo de caixa que ele tem perspectiva de gerar, trazer isso ao valor presente e aí ver. Tá me agregando, né? Tá me trazendo retorno, ok, vamos tocar. Entendido? Tranquilo? Vamos lá, então. Tem alguns para a gente poder fazer, mas aí eu agrupei todos num exercício só, então eu vou passar, né, pelos cálculos e depois a gente vai para os exercícios, tá bom? Bem, payback. Payback é o período, né? Ou seja, quanto tempo que eu levo para recuperar o valor que eu investi. Então, eu faço um investimento de 10.000 e esse investimento vai me gerar fluxo de caixa de 5.000 por ano. Quanto tempo que eu levo para poder, fluxo de caixa líquido, quanto tempo que eu levo para poder recuperar esse investimento? Em 2 anos, né? O payback simples é isso que eu acabei de fazer. Eu tenho um dado investimento, e aí quanto tempo que eu levo para recuperar esse investimento? Por exemplo, aí, tem um fluxo de caixa aí, né, na tela, de investimento de 10.000, ok? Está na tela aí. Investimento de 10.000, com previsão de gerar 3.000 de fluxo de caixa no ano 1, 4.000 no ano 2, 5.000 no ano 3, 6.000 no ano 4, 6.500 no ano 5. Qual que é o payback? Qual que é o prazo para recuperar? Considerando um payback simples, sem trazer o fluxo de caixa ao valor presente. Então, olha só, primeiro ano ele gera 3.000, ou seja, recuperei 3.000 do valor. No segundo ele gera 4.000, então já recuperei 7.000 do valor, dos 10.000. No terceiro ele gera 5, ou seja, aqui entre o segundo e o terceiro ano, eu recupero o valor do meu investimento, né? Num dado momento aqui, o valor que eu investi, eu recuperei, né? Já foi gerado fluxo de caixa naquele respectivo valor. Então, esse é o payback simples, ele não considera o valor de dinheiro no tempo, né? Ele traz o valor que foi gerado. É um payback descontado, que aí vai descontar tanto o investimento quanto o investimento que nós estamos buscando, que vai descontar, vai ser levado a uma determinada taxa de desconto, né? No caso aqui, a taxa mínima de atratividade. Então, dado o exemplo aí, desse fluxo de caixa, que tem investimento de 40.000, qual que é o payback? Qual que é o tempo que eu levo para poder recuperar esse investimento? Então, se a gente pegar aí, né, fosse olhar pelo payback simples, 12.000 mais 14, 26, mais 17, 41, ou seja, próximo aqui do ano 3, ia recuperar esse investimento. Mas o payback descontado não, porque a gente vai trazer o dinheiro ao valor presente. A gente vai pegar cada um desses fluxos de caixa e vai trazer ele ao valor presente. Aqui agora eu vou usar a forma, deixa eu colocar ela aqui também, não tinha colocado, pronto. Aqui eu vou usar a forma, aquela forma para poder trazer o fluxo de caixa ao valor presente. Tá ela aqui, né? Então, como que eu trago o valor presente? Eu pego o valor do fluxo de caixa gerado, divido por 1 mais I, e a taxa de desconto, né? No caso aqui é a taxa mínima de atratividade, elevado a N. Então, vamos trazer, eu tinha deixado ela ali em cima, ali. Vamos trazer, então, o primeiro fluxo de caixa é o valor presente, ok? Então, o primeiro fluxo de caixa gerado é de 12.000. Trazendo ele o valor presente, como que eu faço? Eu vou dividir os 12.000, que é o fluxo de caixa, por 1 mais I. Quanto que é 1 mais I? O I vai ser 0,2, né? 20%. Então, deu 1,2. Elevado a N. O que é N? É 1, que é o período. Então, 1,2 elevado a 1, 1,2. 12.000 dividido por 1,2, 10.000. Ou seja, esse valor de 12.000 trazido ao valor presente, na verdade, representa 10.000. E aí nós vamos calculando os próximos, né? O valor presente
para o segundo fluxo de caixa gerado. Então, um fluxo de caixa de 14.400, vou dividir por 1,2 elevado a 2, que aí deu 1,22. Então, pegando esse... Espera aí que eu acho que tem um negócio errado aqui. Deixa eu só conferir essa fórmula aqui, esse cálculo aqui. Vai ser 1,2 elevado a 2. Dá 1,44 e não 1,22. O que eu vi que estava estranho. 1,44. Deixa eu já corrigir na apostila também, para depois eu subir com ela de novo para vocês com a correção, tá? Dá 1,44. Eu já sei, é porque eu ia fazer 1,2 elevado a 2, mas aí não ficou o sinalzinho de elevado. É isso. Igual no outro aqui está 1,2, não apareceu para vocês ainda. O outro está 1,2 elevado a 3. Aqui é 1,2 elevado a 2. Espera aí. Sobrescrito. Deixa eu puxar esse cara aqui também, que ficou fora aqui. Deixa eu puxar esse cara aqui, que ficou fora aqui. Aí sim. Pronto. Agora está corrigido. Então, vai ser 14.400 dividido por 1,2 elevado a 2. 1,2 elevado a 2, quem estiver acompanhando com a calculadora aí, vai ver que dá 1,44. E aí não é coincidência não, tá? Na verdade, eu forcei os números aqui para dar 10 mil aqui. Então, 14.400 dividido por 1,44 deu 10 mil. Trazendo, então, esse valor aqui, trazido a valor presente com a taxa mínima de atratividade de 20%, equivale também a 10 mil. O próximo aqui, então, né, vamos pegar o fluxo de caixa 3, 17.280, e vamos dividir por 1,2 elevado a 3, né, se refere ao terceiro ano. Então, vai dar 1,728, essa conta aqui, 1,2 elevado a 3, 17.280 dividido por isso vai dar 10 mil. Vamos pegar o fluxo de caixa 4, 20.736, vamos dividir por 1,2 elevado a 4, também deu 10 mil aqui, porque isso aqui vai dar 2,073 Se fizer essa conta aí, quem estiver fazendo a calculadora aí, 1,2 elevado a 4. Bem, trazendo a valor presente, então, os fluxos de caixa gerado, não vou nem trazer os 5, porque aqui a gente já vê, né? Olha só, então, pegando esse valor presente, 10 mil, mais 10 mil, mais 10 mil, mais 10 mil, eu já tenho o valor do meu investimento, né? Então, se eu somar aqui o valor presente do fluxo de caixa 1, mais do fluxo de caixa 2, mais do fluxo de caixa 3, mais do fluxo de caixa 4, a soma disso dá 40 mil, que foi o valor do investimento. Então, o payback descontado desse projeto aqui é de 4 anos. Né? O payback simples desse mesmo projeto... não, na verdade eu não trouxe ele, eu trouxe outro. Mas se a gente pegar o payback simples desse mesmo projeto, eu fiz uma conta, foi de cabeça aqui, né? Rápido aqui. 12 mais 14, 26, mais 17, 41. Então, o payback dele simples daria aqui próximo do ano 3, do fim do ano 3. Teria recuperado o investimento. Mas o payback descontado, pegando o fluxo de caixa e trazendo o valor presente, dá um payback de 4 anos. Né? Um prazo de recuperação do investimento de 4 anos. Beleza? Podemos para o próximo? Vamos lá, então. O próximo que a gente vai passar aqui eu já trouxe uma vez ali o bichinho ali. Pronto. Então, o próximo que a gente vai falar aqui agora é a taxa interna de retorno. Né? O que é isso? Num dado projeto, né, tem um projeto qualquer, esse aí que a gente tem visto, e aí descontada uma taxa, né, de desconto qualquer, seja ela a taxa mínima de atratividade, por exemplo, ou uma outra taxa,
o que sobra desse projeto, qual que é a taxa interna de retorno dele. E aí, para eu poder tomar a decisão de eu ir ou não nesse projeto, é a seguinte: se eu tiver uma TIR maior que o custo de capital, esse projeto pode ser aceito. Se for menor, eu tenho que rejeitar esse projeto, né? Para que isso? Com que sentido isso daqui? Vamos imaginar que a gente quer ampliar a fábrica, né? E aí, conversando com o sócio tem recurso e quer aportar na empresa para ampliar a fábrica. Ele falou que a taxa mínima de atratividade dele, na taxa dele de remuneração que ele espera, é de 20% ao ano. E aí a gente foi calcular aqui o nosso projeto, projetou os fluxos de caixa, tudo, fomos calcular a TI e vimos que a taxa de retorno desse projeto, descontada essa taxa de atratividade de remuneração do sócio, ele vai dar 10%. Né? Então, ou seja, o que ele me dá de retorno é menos do que eu vou pagar. Né? Vamos imaginar, vou pegar um empréstimo no banco, vou poder pagar juros de 1% ao mês, que vai me dar um retorno de 0,5% ao mês. Né? Não vai fazer muito sentido. Então, a TI ela vai me dar um percentual de retorno do projeto. Se esse percentual for maior do que vai me custar o capital, seja esse capital próprio de terceiro, é um bom projeto, podemos tocar, podemos aceitar o projeto. Se for menor, ou seja, custa mais o recurso do que o benefício que o projeto vai me dar, então é um projeto que deve ser rejeitado. E para a gente poder ter um exemplo, entender isso aqui melhor, né, fazer uma conta aqui, dado um fluxo de caixa projetado para o investimento apresentado a seguir, né, considerado uma taxa de desconto de 15%, usando o TI, vamos avaliar se esse projeto deve ser aceito ou não. Então, está aí o fluxo de caixa. Investimento de 40 mil, esse é o mesmo que a gente viu agora há pouco ali, o mesmo fluxo de caixa, tá? Então, investimento de 40 mil, com a previsão de geração de caixa de 12 mil no primeiro ano, 14.400 no segundo, 17.280 no terceiro, 20.736 no quarto e 15 mil no quinto ano. Vamos calcular a TIR, né? E aí vamos fazer isso daqui usando a HP 12C também. Vamos fazer essas contas com a nossa HP aí. E aí, como que a gente vai fazer isso, então? Nós vamos entrar com os fluxos de caixa que vão ser gerados, né? Nós vamos entrar com a taxa de desconto, né? A taxa de atratividade, nós vamos entrar com o investimento, e aí nós vamos achar qual que é a taxa de retorno do projeto. Se essa taxa de retorno for maior do que nos custa esse valor, né, que a gente viu que é de 15%, é um bom projeto. Se não, é um projeto que não vai valer a pena. Bem, primeiro ponto, vamos dar uma limpada aí na memória da nossa HP, FREG. E aí vamos entrar com o investimento. O investimento está saindo, os 40 mil, então ele entra negativo, né? 40 mil, CHS, G, CF0. Entrei com o valor do investimento. Agora nós vamos entrar com os valores dos fluxos de caixa que serão gerados. Então, 12 mil, que vai ser gerado no primeiro ano, G, CFJ, ok? 14.400, G, CFJ. 17.280, G, CFJ. 20.736, G, CFJ. 15 mil, apareceu uma telinha na frente aqui, peraí. 15 mil, opa, não, que saco. G, CFJ. Não, mas tá difícil aqui. Então, entramos com o valor do investimento e entramos com os 5 fluxos de caixas que vão ser gerados, né? Agora, a gente vai calcular nossa TIR, né? Vamos meter um troço aqui enchendo. Tem um cara enviando um monte de vídeo aqui no Instagram. Então, agora vamos calcular aqui a taxa de a TIR, né? Para poder calcular agora ela, a gente vai usar a tecla F mesmo, né? A função da tecla F e a função IRR, que está aí em cima do FV. Então, F e IRR, ela vai nos dar, então, qual que é o percentual aqui para esse projeto aí, foi de 26,21%. Ok? Bem, o custo de capital desse projeto aqui de 15%. Ou seja, para poder a gente
buscar esses 40 mil para investir nesse projeto, né? Seja um capital de terceiro, seja um empréstimo com o banco, né? No capital de terceiro, seja o sócio aportando esse recurso. Isso é de 15%. E esse projeto está nos dando um retorno, então, de 26,21%. Então, olha só, a taxa interna de retorno é maior que o custo de capital. Então, esse é um bom projeto, né? Esse é um projeto que faz sentido da sequência nele. Se fosse o contrário ali, por exemplo, né, o custo de capital que fosse 26% e o projeto estivesse dando uma TIR aí de uma taxa de retorno aí de 15%, é um projeto que não valeria a pena, né? Está me custando mais o capital do que ele vai me dar de benefício. Ok? Valdinei, esse custo de capital está querendo dizer que os 40 mil, que é o investimento inicial, ele é o custo total do, tipo assim, para iniciar o projeto, ele tem um custo de 15% em cima dos 40 mil? 40 mil é o valor que eu preciso para o investimento, né? E aí eu tomando esse recurso, ele vai me custar 15% sobre os 40 mil. Ah, sim, entendi. Vai custar. Entendi. Entendeu? Só que o projeto vai me dar um retorno de 26%. Entendi. Aqui, outra coisa, deixa eu te perguntar também. Caso a gente, um cenário hipotético da gente, tipo, comprar a ação com o objetivo de obter, receber, né, os dividendos, quando aquela determinada empresa for distribuir os lucros anuais, a gente pode aplicar essa fórmula para a gente, tipo, identificar se um investimento é rentável ou não? Só que é o seguinte, deixa eu pensar, cara, essa pergunta aqui. Você tem alguns, Luiz, você tem alguns outros índices, lucro por ação, por exemplo, que talvez que junto vai ajudar a fazer essa análise melhor. Na disciplina de análise de investimento e fonte de financiamento, aborda alguns outros índices, alguns outros cálculos a mais, né? Então, lucro por ação, enfim, juntando tudo isso, talvez seja o melhor cenário, mas não sei se seria a ferramenta ideal para você fazer, assim, ou apenas isso para você fazer esse tipo de tomada de decisão, né? Você tem que olhar algumas outras questões, capacidade de geração de caixa da empresa, enfim, que a gente vai até falar sobre isso hoje aqui também, no final. Mas teria que levar em consideração alguns outros pontos, acho que não só por esse. Assim, aqui muito mais mesmo para um projeto de investimento que vai me gerar um fluxo de caixa, né? Na questão aí, vou comprar com o objetivo de receber dividendos. Você já tem que conseguir fazer uma projeção de caixa em cima disso, né? Então, o que essa empresa distribui, qual que é a perspectiva de lucro dela para poder saber qual que é a minha participação que eu vou ter em dividendos. Não sei se você vai ter todas essas informações também para poder fazer esse cálculo. Mas não olhar somente ele. Ah, entendi. Envolve outros índices envolvidos também. Aqui, mais assim, você resolve falar, vou comprar uma empresa, ou sei lá, vou comprar um carro que eu vou trabalhar no aplicativo, ou vou comprar uma pastelaria ali que o cara está vendendo e tem uma previsão de gerar, entendeu? Ah, sim, entendi. Entendi. Beleza? Beleza. Valeu. Falou. Bem, uma outra forma, né, um outro índice que é aplicado em análise de investimentos, projetos de investimentos, é o índice de lucratividade, o IL. Nada mais é que pegar o valor presente do fluxo de caixa e dividir pelo investimento, né? A gente começou falando da taxa média de retorno, onde eu pegava a média dos fluxos de caixa líquido, né, dos lucros líquidos, e dividir pela média de investimento. O índice de lucratividade eu pego o valor presente do fluxo de caixa, então eu pego o fluxo de caixa projetado, né, desse projeto, trago todos eles a valor presente e divido pelo investimento, para ver qual que é o meu índice de lucratividade. Se tiver um índice de lucratividade maior que 1, o projeto está aceito, né? Menor que 1, maior ou igual a 1, né? Menor que 1, projeto rejeitado.
E aí vamos ver isso aqui com um exemplo. Então, calcular o índice de lucratividade para esse projeto que a gente acabou de ver agora. A gente acabou de calcular a TIR para ele, né? Sabemos que ele vai dar maior do que 1, né? É possível a gente já saber previamente que vai dar maior do que 1, porque nós já calculamos o payback dele e vimos que dá no payback descontado 4 anos. Nós calculamos TIR dele e vimos que nós temos uma TIR aí maior do que o custo de capital, então nós sabemos que isso aqui vai dar, nesse caso aqui vai dar maior que 1 e vai dar aceito. Mas é mais uma ferramenta, então. Como é que a gente vai fazer isso aqui, então? Opa! Primeiro ponto, a gente precisa trazer esses caras a valor presente, né? Preciso trazer o fluxo de caixa a valor presente. Bem, como é que eu faço para poder trazer esses fluxos de caixa aqui a valor presente? Espera aí. A gente vai construir ele junto, então só já deixando pronto, que depois quem quiser, quem não acompanhar aqui, né, quiser printar aí. Bem, vamos para a calculadora HP de novo. Como é que a gente faz para trazer esses fluxos a valor presente? Até agora a gente calculou VPL, calculou TIR, agora e pegar os fluxos de caixa e trazer a valor presente. Aí eu não vou entrar com o valor do investimento lá no GF0, né? Então eu vou entrar só com os fluxos de caixa no GFJ. E vou entrar também... ele não deu aqui, eu preciso saber qual que é a taxa média de... Eu não dei, né? Ele sou eu. Qual que é a taxa média de atratividade? Deixa eu ver o que eu coloquei na apostila para eu poder usar o mesmo de 20%. Vou calcular o índice de atratividade, então aqui de 20%. PMA, deixa eu botar ela aqui. Sem essa informação, nós não vamos ter como trazer o valor presente, né? Vai ser igual ao valor histórico mesmo. Então, vai ter uma taxa média de atratividade de 20%. Nós precisamos dessa informação, sem ela a gente não faz sentido, né? Se eu não tiver uma taxa de desconto, não faz sentido eu trazer o valor presente. Bem, como é que eu faço só para poder trazer, então, os fluxos de caixa a valor presente usando a minha HP? Eu não entro com o valor do investimento, né? Eu quero é pegar os fluxos de caixa que vão ser gerados de 12, 14, 17, 20, 15 e trazer eles a valores atuais, a valor de hoje. Então, eu vou simplesmente entrar com cada um dos fluxos de caixa no GCFJ, né? Então, 12.000 GCFJ, 14.400 GCFJ, 17.280 GCFJ, 20.736 GCFJ, 15.000 GCFJ. E aí eu entro com a taxa de desconto, né? A taxa de atratividade. Então, 20 e aí eu dou um FNPV, né? Deu aí 46.028,16, né? Quem estava fazendo junto comigo aí deve ter dado esse valor aí também, 46.028,16. Opa! Então, tá aí, né? Trazendo a valor presente os fluxos de caixa gerados. Bem, e agora? O que eu faço com isso, né? O que eu faço com esse valor aí que eu achei? Como é que eu calculo, então, o IL? O que vai ser o meu IL? O IL, a gente viu, né, a fórmula aí, deixa eu voltar com ela aqui. É o valor presente dos fluxos de caixa, deixa eu voltar com ela. O valor presente dos fluxos de caixa dividido pelo investimento, ok? Nós já temos aí o valor presente dos fluxos de caixa, 46 mil. GP. O valor presente dos fluxos de caixa,
Vamos calcular agora o índice de lucratividade, né? O que vai ser o nosso índice de lucratividade? Opa, o que vai ser nosso... Sumiu aí, né? Não pode mexer nisso. Nosso índice de lucratividade vai ser o quê, então? Vamos resolver do lado aqui. Vai ser os 46.028 que nós achamos, né, dos fluxos de caixa trazidos a valor presente. Então, 46.028,16 dividido por 40 mil. O que é 40 mil? O valor do investimento. Quanto que vai dar isso aí? 46. Tá. 46.028 dividido por 40 mil deu 1,15. Certo? Então, o índice de lucratividade desse projeto é de 1,15. E como eu disse, ele teria que dar maior que 0, maior que 1, né? Se o índice de lucratividade for maior ou igual a 1, o projeto pode ser aceito, né? Ou seja, ele gerou aqui fluxos de caixas maior do que o valor do investimento, né? Se for menor, não vale a pena. O valor que eu vou colocar no projeto, ao final do projeto, eu vou receber menos do que eu de fato investi. Eu vou perder dinheiro, né? Eu vou desvalorizar meu dinheiro. Deixa eu voltar para o chat aqui. Isso, Eduardo. 1,15. Valeu. Beleza? Vamos para mais um? Bem, agora, né? Conhecido como break-even. O que é isso? É o volume mínimo de vendas para poder cobrir os custos fixos, né? Então, digamos o seguinte, a gente montou uma fábrica, vamos voltar lá para a fábrica de pincel. A gente montou uma fábrica, e aí, para montar essa fábrica, eu tenho o aluguel do galpão, eu tenho alguns equipamentos que eu uso que são alugados, eu tenho salários de funcionários. Ou seja, se eu produzir um pincel, se eu produzir 10 mil pincéis, que é a capacidade instalada, eu vou ter esse custo de qualquer forma. Então, quantos pincéis eu preciso produzir e vender para eu poder ficar num 0 a 0? Né? Qual que é o meu ponto de equilíbrio? A partir de que ponto que eu começo, de fato, a ter resultado? Então, um exemplo aqui, sabendo que o custo fixo da empresa XYZ é de 10 mil e que o custo variável unitário é de 80 centavos, o valor de venda é de 2 mil, calcule o ponto de equilíbrio, calcule o break-even, calcule quantas unidades essa empresa precisa vender do seu produto para poder ficar no 0 a 0, para poder igualar com o seu custo, né? Então, o que vai ser o seu custo fixo? O que vai ser o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio vai ser os 10 mil, que são o custo fixo, de custo fixo, dividido pelo valor de venda unitário, que é R$ 2,00, menos o custo unitário, que é 80 centavos. Então, 10 mil dividido por R$ 2,00 menos 80 centavos, né? Quanto que vai dar isso daqui? 10 mil, 8.333,33. 333. Ou seja, essa empresa aqui, nesse exemplo, né, que ela produz pincel, produz pendrive, produz caneta, produz roupa, produz qualquer coisa que seja, ela tem um custo fixo de 10 mil. Digamos que é o aluguel do galpão, que é salário de funcionários, aluguel de máquinas e equipamentos, que ela vai ter que pagar produzindo ou não.
Bem, o ponto de equilíbrio dela, ou seja, o ponto que ela fica no 0 a 0 é de 8.333 peças, né? É para poder custear pelo menos isso. A partir daí que ela começa a ter resultado. Para poder fazer essa conta, então, eu divido o valor do custo fixo pelo resultado, pelo lucro operacional bruto que cada produto dá. Então, eu vendo o produto por R$ 2 e ele me custa 80 centavos, me sobra em cada produto que eu vendo 1,20 para poder ajudar a custear esse custo fixo aqui, para poder pagar esse custo fixo aqui, que eu estou falando de custo variável, né? 80 centavos é custo variável. Então, imaginando a caneta, o 80 centavos é o custo do plástico, da tinta, do metalzinho aqui, enfim. E eu tenho mais outros 10 mil que são custo fixo, o aluguel do galpão, por exemplo. Para essa empresa do exemplo aqui, eu tenho que produzir e vender 8.333 para ficar num 0 a 0. Não tem lucro nem prejuízo. A partir daí, então, eu começo a ter resultado. Então, esse é o meu ponto de equilíbrio. É muito conhecido, muito falado aí na área financeira. Qual que é o ponto de equilíbrio? Qual que é o break-even da empresa? Beleza? Então, tá aí alguns dados em análise de projetos, né, análise de investimentos. E aí vamos fazer alguns aqui, alguns exercícios aqui. Ou melhor, vamos tocar e depois a gente. Não, pode ser, vamos fazer o exercício aí, né? Que aí se tiver alguma dúvida, a gente já mata ela aí. Depois a gente continua. Então vamos lá. Dado esse fluxo de caixa, né, que está na tela aí, 70 mil. Cadê? Cadê a tela? Só que está na tela, mas aí eu mesmo não estou no chat, não. Maravilha. Dado esse fluxo de caixa, 70 mil, 28 mil, aliás, 70 mil investimento, 28 mil. Deixa, estou me ouvindo aqui, ó, desativado. Pronto. 70 mil de investimento, 28 mil de fluxo de caixa líquido no ano 1, 16 no ano 2, 34, 23, 40. Calculando que a taxa mínima de atratividade é de 12% ao ano, calcule a TIR, a VPL e o índice de lucratividade para poder olhar se esse projeto deve ser aceito ou não. Vamos lá? Enquanto isso eu encho meu copo de água. Estão fazendo aí, pessoal? Já fizeram? Deixa eu projetar ele aqui.
Beleza, Eduardo. O TIR está certo, Eduardo. O VPL aí, da mesma forma que você calculou o valor presente para poder achar o IL, só que para calcular o VPL você entra com o valor do investimento também, entra com ele negativo.
21,42. 71 não, tem alguma coisa aí. Vamos lá. Fizeram aí, pessoal? Alguém quer tentar mais aí? Podemos fazer junto aqui. Acho que podemos, né? Deixa eu só deixar o fluxo aqui. Pronto. Então, vamos lá. Nós temos esse fluxo de caixa, né, esse investimento de 70 mil, com os fluxos projetados de geração, e foi nos informado que a taxa mínima de atratividade é de 12% ao ano. Calcular TIR, VPL e IL. Então, para poder calcular TIR, usando a HP12C, a gente vai entrar com o investimento, entrar com ele negativo, né, no CF0, vai entrar com os fluxos de caixas previstos no CFJ, e com a função FIRR a gente calcula a TIR, que é de 26,67%. Ok? Para calcular, desculpa, para poder calcular, vou sair daqui. Para poder calcular, então, a VPL, né? A gente entra também, da mesma forma que para calcular a TIR, com o valor do investimento, o valor dos fluxos, só que a gente entra com a taxa de desconto, né? 12i, e usa a função FNPV. Então, nós chegamos que o valor presente líquido é de 29.269,62, ou seja, esses fluxos de caixa gerados, né, ao longo dos 5 anos, trazido o valor presente à taxa de desconto, né, que foi de 12% ao ano, e descontado o valor do investimento de 70 mil, 29.269,62. Se eu quiser achar o valor presente do projeto, Eduardo, tem uma outra forma também, né? Eu pego esse valor presente líquido, que eu achei que foram esses fluxos de caixas aqui trazidos, né, o valor presente, e somo de novo o investimento, eu acho o valor presente. Ou então eu jogo na HP, faço a conta na HP. Então eu jogo aqui. Nesse caso, eu não jogo o valor do investimento, jogo só os fluxos de caixa que vão ser gerados e jogo a taxa de desconto. E uso o FNPV também. Acho o valor presente de 99.269. Ok? Para que eu preciso do valor presente? Para calcular o IL. Né? O IL é valor presente dividido pelo investimento. Então, para poder calcular o IL, 99.269,62, que é o valor presente desses fluxos de caixa aqui dos 5, dividido pelos 70 mil do investimento, dá um índice de lucratividade de 1,42. Bem, a pergunta que foi posta é: indicar se esse projeto deve ser aceito ou não. Vamos avaliar. A taxa interna de retorno é de 26%, 26,67%. O custo de capital é de 12%, né? Foi a taxa de desconto que foi usada aí. Ou seja, ele está me dando um retorno maior do que me custa. Já é um indicador, né? Consequentemente, os outros também vão dar tudo ok, né? Ele me dá uma VPL positiva, né? Então, descontado o meu investimento, descontado os 12% lá, né, da taxa de desconto, ainda me sobra 29 mil, ainda ficou positivo. E um índice de lucratividade maior que 1. Trazido o valor presente, os fluxos que vão gerar e dividindo pelo valor do investimento, deu 1,42, deu maior que 1. Então, esse é um projeto bom para a gente poder tocar. Vamos fazer mais um aí? Alguém quer copiar aí? Já copiou? Já printou? Pode tocar. Sim. Rodinei, volta só Oi, na parte do enunciado, por favor. qual parte, cara? Do enunciado. Ah, sim. Só um segundo. Esse aqui? Isso. Aí, valeu. Pode ir? A solução você já pegou aí já? Sim? Bem, tá aí um outro então. Mesmo esquema.
Vamos fazer ele aí. Pronto aí? Vamos lá? 6 no
de 24,95, Eduardo, mesmo. Então, para a TIR desse projeto, né, entrando aí com o valor do investimento e os fluxos de caixa com perspectiva de entrada, a taxa de retorno, a taxa interna de retorno, deu de 24,95. Só lembrando o seguinte, o custo desse, está feito também, 949,56. O custo desse capital aqui é de 20%, né? Mesmo assim, então a TIR está superior, está 24,95. O valor presente líquido, né? Então, descontado aí a taxa do custo de capital, né, de 20%, descontado o valor do investimento de 83.400, ainda tem um valor presente líquido positivo, né, 9.249. E para calcular o índice de lucratividade, a gente precisa antes achar o valor presente. Então, o valor presente desse projeto é 92.649,56, né, fazendo aí pela calculadora, a gente chega nesse número aí. Ou então basta também eu pegar o valor presente líquido, né, e somar o valor do investimento, que eu chego nesse número também, 92.649, certinho, Eduardo, 649,56. Pego esse valor presente, divido pelo investimento, 83.400, e acho o índice de lucratividade 1,11, né? Mas sobrou zero ali naquele 83.400, né? Zero excedente ali. Então, olha só, o projeto, a TIR dele, né, a taxa interna de retorno, 24,95 contra 20 do custo de capital, ou seja, a TIR está maior. O índice de lucratividade 1,11, maior que 1, um VPL positivo. Então, um projeto que a gente pode tocar, né? Pode andar em frente com ele aí. E o terceiro exercício aí, para a gente poder fazer, então, break-even, calcular ponto de equilíbrio. Então, uma banca de revista mantém uma máquina fotocopiadora para uso externo e o proprietário deseja saber se a manutenção da máquina é vantajosa ou não. Considerando que os custos e despesas fixos, aluguel, salário do operador, etc., são de 1.550, e o preço de venda unitária da cópia é de 20 centavos, 0,20 dinheiro, né? E que os custos e despesas variáveis são de 16, calcule o ponto de equilíbrio da máquina. Vamos lá? Então, olha que um saco.
Já apareceu aí a resposta na tela. Sumir, aparecer de novo. Agora vai. Fizeram aí? Apareceu, né? Vamos lá. O ponto de equilíbrio, então, o custo fixo da máquina, né, do aluguel da máquina, do salário do operador de 1.550 e o lucro bruto por cópia é de 4 centavos, né, que é 20 centavos do preço de venda, menos 16 centavos de custo variável. Então, para ele ter resultado nessa máquina, só se ele fizer acima de 38.750 cópias no mês. Né? Se ele fizer menos que isso, é prejuízo. O que ele vai ter de resultado não paga os custos fixos. Se ele fizer isso, ele fica no 0 a 0, aí é o ponto de equilíbrio. Né? Então, ou seja, se ele fizer 38.750 cópias, igualou, pagou os custos, tudo, não sobrou nada, acima disso começa a dar resultado. Beleza? Então, essas são algumas formas, algumas... Oi? Os custos variáveis não entram nesse cálculo, não? Entrou. Aqui, ó. Estou pegando o custo de venda, 20 centavos, menos o custo variável, 16. É verdade, desculpa. Beleza? Beleza. Ô, Claudinei, Oi? aí esse 38.750 é o número de cópias ou o valor monetário que tem que entrar? Não, deixa eu até botar aqui, o número de cópias. 38.750 cópias que ele precisa fazer para ficar num 0 a 0, para atingir o ponto de equilíbrio dele. Contábil, né? Oi? Isso é o ponto de equilíbrio contábil? Não. Ponto de equilíbrio contábil, eu tinha que converter isso para dinheiro. Esse é o ponto de equilíbrio em número de unidades. Ah, sim. Entendi. A pergunta é porque tem lá, né, o ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Aí a dúvida era mais essa, entendeu? Pois é, mas contábil, econômico, financeiro, ele vai ser o mesmo cara. Você tem ele em número de unidades, beleza? Uhum. Sim. E aí, se você. Tá. E aí, qual que é o meu ponto de equilíbrio também? Então, em reais. Aí eu vou ter o contábil, que vai ser o econômico financeiro. Aqui em número de unidades. Então, eu preciso fazer 38.750. Se eu trazer isso aqui para valor, então, qual que é o valor que eu preciso faturar? 38.750 cópias a 20 centavos, né? Tem que resolver essa conta. Então, esse é o meu valor contábil, o meu ponto de equilíbrio contábil. Vai aí descontar meu custo. Aí, se eu trouxer isso para uma DRE, quer ver? Deixa eu até fazer aqui, ô Leonardo. Deixa eu botar aqui. Desculpa, no caso deveria ser 4 centavos, não? Ou seria os 20 mesmo? Não, o valor que ele precisa faturar. Quer ver? Deixa eu fazer uma DREzinha rapidinho aqui, quer ver? Valor venda unitário. Rapidinho, eu faço aqui e ploto na tela aí. Dá só um valor venda unitário, 20 centavos. Quantidade. Faturamento. Faturamento vai ser esse cara vezes esse cara. Então deu 38.750. Pronto aqui, quer ver? Deixa eu copiar isso lá para o PowerPoint, só para não poder não ter que alternar, ir lá e voltar aqui. Deixa eu botar isso aqui lá no PowerPoint, quer ver? Vou te responder aí.
Duplicar esse cara aqui. Fazer esse cara aqui para cima. Aliás, eu vou projetar o Excel sim, que aí eu posso mexer aqui e mudar o que eu quero mostrar, tá? Eu vou cancelar a projeção aí do PowerPoint, depois eu volto para ela aí, só para poder trazer para o Excel, que aí eu posso ir mostrando isso daqui, essa variação inclusive, aí vai mudando automaticamente. Então, peraí. Parei. Vamos começar do Excel aqui, essa daqui. Olha aqui, o Leonardo, é a turma toda, né? Mas a pergunta do Leonardo aí é o seguinte, ó. Isso aqui, então, qual que é o ponto de equilíbrio contábil? É eu faturar 7.750. Para eu faturar os 7.750, né, as 38 mil cópias que eu cheguei aqui em unidades, a 20 centavos me dá isso. Eu fazendo 38 mil cópias, o custo de cada uma é 16 centavos. Então, vai ter um custo variável de 6.200. Descontado esse custo variável do meu faturamento, me sobra 1.550. 1.550 é o meu custo fixo, fiquei no 0 a 0. Então, se eu fizer menos, então não é 38. Digamos que o cara vendeu 35 mil cópias. 35 mil cópias, ele vai ficar no negativo aqui, ó. Deixa eu colocar a moeda aqui, só para demonstrar que ele é negativo. Então, se eu fizer 35 mil cópias, ele é negativo. Se eu fizer 40 mil cópias, aí ele já dá resultado, já deu 50. Então, o ponto de equilíbrio em quantidade de peças é 38.750. O ponto de equilíbrio contábil é um faturamento de 7.750. Que aí, para faturar 7.750, eu vou ter um custo de 6.200, e vai me sobrar, então, tirado esse custo, 1.550, que vai ser a conta de pagar o meu custo fixo. Beleza? Beleza, perfeito. Obrigado. Vamos voltar lá, então. Bem, aí a gente entra agora numa parte aqui, pessoal, que, como eu disse para vocês, é para dar uma visão geral. Opa, peraí. Para dar uma visão geral, então, de como é que é uma avaliação de empresa, né? Obviamente que eu não tenho a pretensão, né, de formar ninguém como avaliador de empresa, a gente não tem, primeiro que eu não tenho know-how para isso, né? Não tenho conhecimento para isso. Segundo, que a gente não tem nem tempo hábil mesmo que eu tivesse, mas para dar uma visão geral, entender como é que isso funciona, né? Como é que funciona um projeto de avaliação de empresa. Então, só para a gente poder dar uma recapitulada, né? Uma empresa, um balanço, né, que é o que representa a demonstração financeira da empresa. De um lado, eu tenho os ativos, né, os bens e os direitos da empresa, então, onde eu tenho ativo fixo, ativo mobilizado, onde eu tenho os saldo de contas bancárias, de aplicações, onde eu tenho saldo de estoque, onde eu tenho clientes a receber. Então, eu tenho os bens e os direitos da empresa, do lado do ativo, e do lado do passivo, né, do outro lado do balanço, passivo ali mais patrimônio líquido, eu tenho a origem dos recursos, né, tem a aplicação dos recursos no meu ativo e a origem dos recursos, que pode ser capital próprio ou capital de terceiro, né. Então, representado ali valor da dívida ou valor das ações. E aí, para se fazer processo de avaliação de empresa, os especialistas nisso, né, as empresas que cuidam de fazer disso e chegar num denominador, enfim, você parte para uma negociação, né, de uma empresa, e o cara que está vendendo, obviamente, ele vai supervalorizar o negócio dele. Olha, o meu negócio vale, quer te vender aqui, ele vale 4 milhões. Após um processo de avaliação, que aí passa por análise de demonstração financeira, capacidade de geração futura de caixa, né, potencial do negócio, enfim, passivo que a empresa pode ter do ponto de vista de algum risco. Após fazer tudo isso, não, a empresa vale de fato, não vale os 4 milhões que você falou, vale 1 milhão. E aí entra-se num processo de negociação, né, de compra da empresa. Então,
os tipos de valores utilizados para avaliação de empresa, né? E aí eu vou passar alguns aqui, alguns não são habituais de se usar, mas enfim, eu vou falar sobre eles. Primeiro é o contábil. Então, com base no valor do patrimônio líquido. Não é comum, tá? Você pega uma empresa aí, por exemplo, que tem uma capacidade, que tem um faturamento anual aí de 40 milhões, que o patrimônio líquido da empresa é de 500 mil, é de 1 milhão, é de 2 milhões. Né? Poxa, essa empresa ela tem um faturamento de 40 milhões, ela tem uma capacidade de geração de 5%, por exemplo, geração de resultado de 5%, ou seja, 2 milhões, e ela tem lá no patrimônio líquido só 2 milhões, vai ser vendido por isso? Não. Então, é muito raro ser usado esse tipo de avaliação para a compra de empresa. Não é só pegar lá o balanço patrimonial, ver quanto que é o patrimônio líquido da empresa e pagar para o sócio. Toma aqui o seu dinheiro do seu patrimônio. Não é comum ser usado isso, não. Uma outra forma de se fazer avaliação é chamada de liquidação. Então, eu pego os ativos que a empresa tem, então não estou falando mais do patrimônio líquido, não estou falando mais do lado de cá do balanço, estou falando do lado de cá do balanço. Então, o ativo imobilizado da empresa. Então, a empresa tem máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, carros, equipamentos, computadores, sistema, direito de uso de sistema. Então, eu pego tudo isso e busco o valor de mercado. Né? Então, digamos que a empresa tem um imóvel e lá no balanço, no balanço da empresa, né, esse imóvel está registrado lá pelo valor histórico de quando ele foi comprado, 400 mil. Hoje ele vale 4 milhões. Então, eu trago o valor de mercado. Então, eu pego qual que é o valor do ativo fixo da empresa, né, valorizo ele o valor de mercado e faço a aquisição dela por aí. Não levo em consideração a marca da empresa, o potencial de geração, não levo em consideração os clientes, né, a base de clientes que essa empresa tem, ou seja, não considera qual que é a capacidade que essa empresa tem de gerar resultado futuro. Só pega o seguinte, olha, ela vale tanto hoje, né? Eu estou comprando seu carro vale tanto. No mercado está falando que seu carro vale 40 mil. Mas aí eu não estou considerando, por exemplo, que esse carro tem uma placa de táxi, por exemplo. Ele tem habilitado para trabalhar com táxi. Ou, de repente, esse carro é usado para transporte e a carteira já tem vários clientes fixos, né, que migrarão para mim, eu vou continuar levando esses caras diariamente. Não considera nada disso, considera só o valor do bem. Operacional, aí esse sim, não apenas esse, né, mas aliado a outros, é bastante avaliado e está ligado diretamente ao que a gente acabou de falar, na parte de análise de projetos de investimento, que é a capacidade da empresa gerar resultado. Né? Então, qual que é a capacidade que essa empresa tem de gerar lucro nos próximos exercícios, né? Projeto para 5 anos aí. Então, usando o exemplo do carro que eu criei aqui, eu estou comprando o carro. O carro ele custa 40 mil a preço de mercado. Só que esse carro vai vir junto uma carteira de cliente. Ele é usado para fazer transporte de pessoas de um lugar para o outro. E eu já tenho uma carteira fixa de cliente, que me gera por mês, só esses caras fixos aí, sem falar os variáveis que aparecem, que me gera por mês um faturamento de 5 mil, que aí vai me dar um resultado de 2.500, por exemplo. Então, eu tenho que avaliar essa capacidade de gerar, e aí eu remunero, né, quem está me vendendo por isso também, e não só pelo valor do seu ativo, não só pelo valor do bem. Né? Eu estou comprando, e é isso aí, inclusive, tem toda uma operação, não vem ao caso aqui, mas tem toda uma forma de registro contábil para quem está comprando, né? Para quando a empresa comprar outra, por exemplo. Então, ela compra. Qual que é o valor? O valor do ativo dessa empresa ali é de 1 milhão. Mas eu paguei 20 milhões nessa empresa, eu paguei 10 milhões nessa empresa. Nesses 9 milhões que eu paguei aqui, é uma espécie de um royalty, né? Eu estou pagando porque ela vai me gerar resultado futuro. Eu tenho que reconhecer de uma maneira diferente, contabilmente falando. Uma outra forma que é também comum de se usar, né, é usar múltiplos, e normalmente múltiplos de EBITDA. O EBITDA nada mais é que o lucro operacional, e aí eu somo a depreciação de novo, né? Na verdade, é o resultado antes do imposto de renda e antes das despesas financeiras, né? E de taxas. Essa é uma sigla em inglês. Então, eu tenho lá
um EBIT da empresa faturou 40 milhões e ela tem um EBIT de 4 milhões. E é comum o mercado nessa área pagar 7 EBITDAs. Então, essa empresa vai ser vendida por 28 milhões. É comum, a gente tivemos, quer dizer, não tem acesso exatamente aos números, né, mas tem informação de uma empresa aqui de Belo Horizonte, da área de saúde, que comprou uma outra há uns 2 anos, acho que em 2018, final de 2018, e essa foi a referência, foi o múltiplo de EBITDA. E o número foi perto com o que eu falei aqui, eu acho, brincando. Mas vamos lá. Se não estivesse sendo gravado, eu podia falar, mas como não está, não vou me arriscar a falar, não. Como está sendo gravado, não vou arriscar a falar, não. E o fluxo de caixa descontado, né? Isso que a gente estava fazendo ali agora há pouco. Então, eu pego, que na verdade vai fazendo aqui, então eu pego o operacional, a capacidade de gerar resultado, desconto isso, traga valor presente, para poder ter uma ideia se esse negócio vai me gerar de fato resultado. Então, só algumas formas, ficou errado ali, agora que eu estou vendo, a avaliação, não é opa, é avaliação, opa, peraí, está nervosa a mão aqui, avaliação, deixa eu corrigir aqui na apostila também, como eu trouxe isso de lá, vai estar errado lá, avaliação, pronto. Então, são essas aí algumas formas. E aí, temos 2 modelos de avaliação, né? Um modelo de avaliação relativa, que aí eu vou comparar, né, com outros do mercado. Então, eu faço a avaliação pelo modelo que normalmente o mercado faz. Então, olha, para empresas da área de saúde, normalmente o que é praticado é isso. Para empresas de comércio, é praticado isso. E uma outra forma, né, um outro modelo, é o modelo de fluxo de caixa descontado, que aí eu vou pegar a capacidade que essa empresa tem, né, aquilo que a gente viu agora aí, de gerar benefício futuro, trazer esse valor presente para ver se esse investimento é viável ou não. Tranquilo, pessoal? Beleza? Como eu disse, né, não é pretensão, não é nosso foco formar ninguém aqui como avaliador de empresa, né? De novo, eu não tenho know-how para isso, e nós não temos tempo para isso, mas só para a gente poder ter uma ideia mesmo. E fazer projeto de investimento, então, avaliação aqui que a gente acabou de ver. E é isso, então. A gente conclui aí essa nossa disciplina de gestão financeira, né? Na próxima aula eu comecei falando isso, tinha pouca gente aqui, deixa eu repetir, na próxima semana, então, a partir de amanhã, o pessoal do 4º período está envolvido com as avaliações interativas. Daqui a 15 dias a gente faz a avaliação dessa disciplina, vai ser online também, mas diferente da primeira, vai ser em horário de aula, né? Então, vai ser no dia 17, de 7h30 podemos ir até às 10. Aí o Leonardo e uma outra galera, o Leonardo Moreno e uma outra galera aí que não está na minha lista, não sei se está na da Viviane, Leonardo? Você está constando com quem lá, professor? Que eu vou ter que identificar para eu mandar o link no dia. Viviane, isso. Viviane, né? Eu vou ter que ver como é que vai ficar o caso de vocês aí. Para não acontecer igual aconteceu da outra. Como eu vou criar essa prova no AVA, se ela vai poder criar isso lá para mim, enfim, eu vou ver com ela a melhor forma. Na pior das hipóteses, eu elaboro para vocês no Google Forms, que aí não tem problema, eu compartilho o link aqui na hora e aí todo mundo já faz e está resolvido. Mas a gente vai ver isso aí, então. E é isso aí, galera. A gente vai se falar de novo, então eu não vou desejar boa sorte. Quer dizer, boa sorte sempre, né? Mas eu me despeço do pessoal do 4º aí daqui a 15 dias. Né? O pessoal do 2º, com certeza, estaremos juntos aí no próximo semestre e os semestres futuros aí. Então, beleza, é isso aí. Ô, Claudinei, Oi. Alô. aí a prova lá de capital de giro vai ser também tipo Google Forms ou a gente vai fazer igual está sendo as avaliações interativas? Não, vai ser igual vai ser via AVA.
Tá? Entendi. Na verdade, é o seguinte, a prova vai ser no AVA, só que no caso aqui dessa disciplina, aconteceu que alguns alunos ficaram lotados com uma outra professora, que nem está ministrando essa disciplina, acabou que houve um erro no sistema lá. E aí, eu tenho duas alternativas. Uma é eu criar todas as perguntas lá no AVA, né, dentro do meu acesso, e aí pedir ela para poder replicar as mesmas questões lá dentro do acesso dela, para que essa turma consiga ver. Só que eu não sei se ela vai conseguir fazer isso, porque ela tem as provas dela também para elaborar, tem as turmas dela. Então, de repente, para contornar isso, me ocorreu aqui agora, não tinha nem ocorrido, para vocês eu construo a prova no Google Forms para essa disciplina de gestão financeira. E disponibilizo o link no AVA e aqui no dia, que aí essa turma que está, né, com o Leonardo, outros que estão lá com a Viviane, eu mando o link aqui no chat na hora, e aí vocês têm acesso. O filho, atende aí, fala com ele que eu estou dando aula, que eu não posso falar agora. Então, para essa disciplina de gestão financeira, é bem provável que eu faça isso, porque na primeira prova teve uma turma que ficou prejudicada aí, o Leonardo, são 8 alunos, o líder da turma, o Douglas, não passou, porque eles estavam com outra professora. Então, para essa disciplina, Luiz, foi o que me ocorreu e acho que vai ser uma boa alternativa, fazer a prova usando o Google Forms. E para a disciplina de capital de giro, aí vai seguir normal, porque lá não tem esse tipo de problema. Então, lá vai ser via AVA, igual está sendo as interativas. Vai ter quando você faz o pré-aula, pós-aula, sabe? Sim. Vai ser aquele esquema lá. Vai ficar tipo dentro das unidades mesmo? Eu vou indicar onde é que eu vou pedir para a Bárbara, né, direitinho, divulgar para vocês aí, mas com certeza eu vou botar isso na seção 4.4, o link, né? Esse link vai estar disponível no dia apenas, de 7h30 às 22h, né? Não vai ser mais. E esse link abre e fecha automático, tá? Eu programo ele abre e fecha automático. Igual aquele outro, eu tinha programado ele para abrir num sábado e fechar no outro sábado, eu acho. Esse aqui eu vou... Até que você colocou que acho que fecharia em setembro, lá eu deixei de fazer. Você também perdeu, cara? Perdi, não, Eu lembro que eu de tive gestão um financeira. bate-papo. É porque o meu texto ficou errado lá, né? Isso, aí eu falei assim, não, tá aqui em Luiz, setembro. depois a gente conversa sobre isso. Como eu errei lá, você não vai ficar prejudicado, não, tá? Que bom. Como a frase lá estava... Como eu errei na data que eu escrevi no texto, e realmente, né, de fato, você me falou e eu olhei, mas você só me recorda disso depois para eu fazer algo para você, igual eu fazer para essa turma aqui, que perdeu aí. Tá bom? Senão eu vou precisar mesmo. Valeu, professor. Ô, professor. Oi. Tudo bem? Tudo. Deixa eu te falar. Aline? Isso. Oi, Aline. O trabalho que o senhor deu, aquela avaliação, que vale 3.500, o senhor vai pôr pontuação até que dias, mais ou menos? Até sexta, eu tenho que postar isso até sexta-feira agora. Até sexta-feira? O prazo está curto, eu tenho só amanhã para olhar isso e sexta. Mas até sexta vai estar. Tá? Eu tenho até sexta pela instituição, meu prazo vai até sexta-feira para lançar. Então, até sexta, com certeza, vai estar lá. Então tá bom, então, professor. Obrigada. Nada. Eu vou parar a gravação, tá, pessoal? Até para o vídeo aí gerando aqui, depois eu posto ele lá.